Fala, galera, mais uma quinta-feira, pontualmente às 20 horas, a gente tá aqui do Zero aos Palcos contigo, com convidados especiais. Antes de mais nada, agradeço a tua audiência, o teu carinho conosco, porque eu sei que tu te inscreveu aqui. E se tu não te inscreveu, tu é baita lock, não te custa nada, tô te pedindo, por favor, ou, pelo amor de Deus, te inscreve no nosso canal, dá essa força, clica aqui, já aproveita, aciona o sininho para receber as notificações, segue lá no @Zero aos Palcos e, claro, aqui, só aqui, vocês, galera da música, a galera que gosta de música, pelo menos está aqui, não quer trabalhar com isso, já tem um grandíssimo privilégio de assistir esse gênio do audiovisual, do show business, de tudo. Galera, ficando enjoada de Vini tanto Oliveira. que tu me elogia. Ah, mas é sempre, cara. Mas é recíproco, eu só sou bom porque tu é bom, meu. Não, ele é maravilhoso, cara. Fica uma honra ter contigo, cara. Obrigado. Vamos para mais um? Mais um. Quantos episódios já passa? Perto de 50? Perto de 50 mil. E só, claro, cara, vamos lá. Eu falo sempre mesmo, azar você chato. A gente só traz aqui quem a gente tem carinho, quem a gente tem respeito, quem a gente considera um bom Teve uns que a gente não gosta, né? Não tem essa Não, os que a gente não gosta, a gente não convida. Os que a gente não gosta, né? Daí tem gente que não veio e vai achar que é porque a gente não gosta. Calma que vai vir. Mas antes de mais nada, a gente... É com seres humanos que a gente lida, na verdade. E esse cara, pra mim, é incrível, Vini. É, maravilhoso. Pô, só o assunto off aqui, a aulinha que ele deu off aqui, falando disso daqui rapidinho ali, já mostra o quão enriquecedor vai ser o papo de hoje, né, meu? Senhoras e senhores, o mestre do áudio do Rio Grande do Sul, que está do Brasil, meu amigo Carlos Pinto! Nos palcos. É, bacana. Até que enfim, cara. Até que enfim, depois de vários convites. Todos respondidos com sim, né? Pra ficar bem claro. Mas é o tempo. tentando encaixar a agenda, né? e aí a agenda do cara é Então, complicada, que o cara não para um minuto, tá sempre Então, pra lá e pra cá. Cara, Estamos que aí. bom que tu Grande tá aqui. prazer. Eu tava falando em off aqui, vamos começar por aqui, né, cara? Quem conhece esse cara sabe do que eu tô falando. Eu achei que eu conhecia áudio um pouco. Eu tive um estúdio em Canoas, que era o Tubo de Ensaio, saudoso. E eu sei esse negócio aqui, eu não entendo de áudio, mas eu vou lá fazer esse curso aí do IGAP, vamos lá. O Sassandra é nosso amigo. E aí, quando esse cara começou a falar, eu vi que eu não sabia bosta nenhuma de áudio. Ele começou a falar assim, meu Deus, mas é mesmo. Cara, isso é muito doido, Carlos. Já primeiro, obrigado por ter vindo mais uma vez. Poxa, prazer é todo meu. Porque pro músico a gente tem essa pergunta, tu começou quando, né, Vini? Porque, querendo ou não, para um músico, tem um pai, tem alguém na família e tal, não sei o que é. Mas um cara, um profissional que nem tu, para lidar com o áudio, cara, como despertou isso na tua vida, assim? Como tu descobriu, assim, eu vou estar... Que bom que a gente tem um tempo. Isso, porque cara. A história vai ser bem... Rebobina a fita, assim, e diz, cara, como é que isso começou, velho? Rebobinando a fita, assim, olha só. Começou com adolescência, né? E costumes em casa de pai e mãe ouvir música nativista. E dentre todos os amigos de perto, amigos de escola e tudo mais, todos eles curtiam estilos diferentes, mas tinham a música nativista como perfil parecido entre eles. E aí... lá no bairro São Luís, em Canoas, onde eu morei praticamente quase toda a minha vida, hoje eu sou um cidadão esteiense, né? Teve um curso de dança de fandango. Para que tu me dá essa reada. Galera. Bailarino. Não vai escapar porque o cara é meu amigo. A gente tem liberdade. Então, assim, daí eu fui lá, curso de dança de fandango, eu e os meus amigos começamos a frequentar bailes de música gaúcha. Na época... Adolescente. Daí já 16, 17, já quase jovenzinho ali, né? Então, o que acontece? Começamos, aí um comprou um violão, o outro um cara comprou um acordeon, ganhou do pai dele um acordeon, o Sandro, ganhou um acordeon. E começamos a fazer cantorias no fundo de quintal. Assim, então, era, na época, a escola, já saindo quase do ensino médio, né? Eventualmente bailes no final de semana, que a gente sempre tinha um baile que a gente catava para ir, na época da gravação do Galpão Crioulo. Ali na BR-116? Isso, ali onde era o... Qual era o nome do lugar mesmo? Agora tem o... Que é a De Pascoal. De Pascoal, Ó. Patrocina aqui, De Pascoal. Olha que mídia estão te dando, cara. Então, assim, dentre uma cantoria e outra... Dentre os meus amigos tocando violão, a gente meio que montou uma bandinha de fundo de quintal.
Tu tem aptidão musical? Porque eu te conheço há anos Zero. e nunca vi tu com instrumento. Essa é a primeira vez que eu vou falar isso em público, praticamente. Eu sou muito ruim. Certo? Então, o que acontece? É 5 notas no violão, né? Nada já dá mais tocar todas do Legião Urbana. Exatamente. Só que não pode ter pestana. Tá? Então, É só daí... dó, ré, isso, lá. Não, daí tem um probleminha ali que o dedinho... Sabe? Os multi. Isso, exatamente. Abafadinha. Então, nisso fez a gente comprar uma mesinha de som e tinha uma caixinha da Fran que a gente ligava o contrabaixo, uma da Vatson, aquelas multiuso que plugava outro instrumento, um violão, e compramos uma mesinha de som e a gente fez uma caixa acústica. Vocês foram empreendedores, né? Que horror era aquela caixa. Vocês fizeram... Sim, a gente pegou madeira, cortamos, fizemos, compramos alto-falante, compramos Twitter, né? A gente fez a caixa de som. Construiu uma caixa de som sem saber nada. Zero, nada de áudio. E não tinha nenhum YouTubezinho pro cara olhar, né? E aquilo assim, ó, perdurou durante algum tempo, assim, sabe, 2, 3 anos, né? Talvez até um pouquinho mais. E então, nós fazia apresentação para a família, fazia apresentação no Clube Ajax, que tinha no final ali da rua, coisinhas de gurizada mesmo, né? E eu sempre gostei desse lance de som, sempre gostei desse lance de alto-falante, sempre gostei desse lance de estar envolvido com isso, né? E aí, passou-se um tempinho, queimou um amplificador nosso, nós trouxemos de um amigo, que é o Luiz Fernando, da antiga Musitec, da Musitec, e falei pro Luiz Fernando, nossa, vi um monte de equipamento que ele vendia lá, ele fazia brick na Vitor Barreto ali, né? Isso, na Vitor Barreto. E daí, o que aconteceu? E eu assim, como eu queria saber mexer em todos esses equipamentos. Nisso, só um minutinho, ele foi na gaveta, abriu a gaveta e tirou um flyerzinho de uma escola chamada IGAP. Não é possível. Isso foi final de 2001. Em 2002, foi a primeira turma de aula de curso do IGAP e eu estava lá, sentado, na cadeira como primeiro aluno. Que demais. Do IGAP. Era o Sassandro e o Jefferson na época. Era o Jefferson Múmio e o Sandro. Que era na Domingos Martins? Sim, na Domingos Martins, num prédio ali. Do lado do jornal. Isso, ali, né? do Diário que eu... Isso. Então, o que acontece? Lá começou tudo. E a partir de lá, isso foi 2002, né? Começou a turma em março de 2002, foi até quase agosto lá. E a partir de lá, eu, gostei desta coisa. Eu acho que eu sirvo, né? E daí... Mãe, me achei. Me achei, né? E aí eu consegui, logo depois do curso, com contatos, assim, eu consegui um trabalho numa banda de música gaúcha, o Força do Sul. Que legal, cara. Pátio, lá de São Borja, lá. E ali começou. Fazendo o que na banda? Operador de áudio, já de cara. Operador de PA. Operador de PA, técnico de som. Lá tu é técnico de tudo, né? Tu é Sim. técnico, operador, tu carrega, faz tudo. Faz tudo, né? Tem uma hérnia troca de corda. Eu coloquei uma tatuagem aqui, ó. KF, sabe? Subwoofer 2 de 18. Né? Se baixista não for, tá, me dá esse baixo. Vai igual, né? Então, assim... daí, eu sempre trabalhei em forma paralela com algum tipo de relação com o IGAP, com a escola. Lá eu era um aluno, depois, lá por 2005, 2006, eu já virei um sócio da escola. Aquele sócio minoritário que é para entrar ali no CNPJ, para fazer trabalhos junto com o Sandro e com o Jefferson na época. Eu era monitor de turma no começo, passou um tempo, eu comecei a fazer a parte das aulas de prática de equipamento, porque aquilo eu fazia todo final de semana, né? Depois eu comecei a dar teorias de equipamentos, ou seja, ensinar o que é os filtros do equalizador, shelving, pique, aquela história toda. E depois, o Jefferson e o Sandro separaram a sociedade e eu tive que escolher um dos lados para ficar. E naquele os dois momento... iam seguir com o... Não, tipo assim, se eu não tivesse tomado uma posição, provavelmente o IGAP ia fechar. Porque eu acho que o Sandro não ia continuar sozinho, o Jefferson não sei se ia continuar sozinho. Esse eu já não sei te dizer. Sim. Mas daí eu acabei combinando as coisas com o Sandro, mais na época, e aí eu e o Sandro, até hoje, somos sócios do IGAP. Sassandro, para quem não sabe, é o Sassandro. Né? Eu convidei ele para vir aqui, foi muito engraçado. E esse podcast vai levar o
14 horas, não vai ser legal. Ele deu essa aí mesmo, ele falou, eu adoro ele, Não, cara. mas assim, ó, cara... Isso aqui eu não era, velho. Trazer ele porque é muita história. Não, nossa, tá louco. Nossa, O Sassandra vamos ficar 5 horas aqui, claro, porque ele é gago. Uhum. E segundo, porque tem muita história, né, cara? Mas que ano era isso daí já que tu partiu com o Sassandra pra nova história do IGAP? Isso, daí já era 2007, 2008. Foi quando o IGAP saiu do DC Navegantes e foi ali para a Unifin. Né? Assim, é muito estranho, né? Eu acho que a minha vida profissional de áudio, ela meio que se confunde com a vida da escola, porque eu nunca abri mão das duas coisas. Do tipo, eu fui um técnico que eu tive sonhos durante pouco tempo. Vou pegar uma super banda para trabalhar, vou fazer a minha carreira como... Só que eu não... Se eu tentasse projetar a minha vida, eu não me enxergava fazendo aquilo. Eu sou um cara um pouco inquieto. Eu gosto de estar fazendo coisas diferentes. Então, eu gosto de ter o meu momento da semana para me dedicar à turma. Eu vou agora, na próxima terça-feira, começa o curso, né? Eu vou de tarde para lá, arrumar as coisas da turma para receber a turma de noite, começar o curso. No outro dia, eu estou com outra função fazendo. Então, assim, isso sempre me deu muito prazer. Então, o mundo de operador técnico de som, ele sempre foi um caminho que foi sempre trilhado com outro mundo em paralelo, que é um mundo que faz referência à escola. Então, eu até deixei de fazer alguns trabalhos até maiores, porque eu não posso, porque eu tenho um curso começando agora e eu não vou poder atirar minha turma para cima. No final do ano a gente termina essa turma. Não, nunca foi meu perfil. Então, se eu começo uma turma, eu quero fazer exatamente nas datas que foram previstas, tudo certinho, para fazer até o final. Tem daí quantos técnicos tu formou de lá pra cá? Cara, eu não faço ideia, porque assim, ó, o mundo do áudio ele é muito volátil nesse lance de pessoas. Tem gente que se encanta e segue, tem gente que é temporário, tem gente que realmente não consegue colocar na prática aquilo que precisa para se colocar numa profissão. Se fazendo, né? Para se colocar na profissão, mas é muito legal porque na turma de áudio sempre tem muita assim, geralmente é muito homogêneo em gênero. O nosso recorde é uma turma que teve 3 meninas, mas inúmeras turmas só de homens. Que gozado, porque é real, né? Nunca vi uma técnica de som. Por que tu acha isso? Eu conheço vários. É que assim, ó, nós vivemos... Eu conheço, inclusive, posso apresentar algumas. Que legal. Mas, assim, vamos trazer uma para cá, né? Claro. Seria bem interessante. Claro. Porque é muito diferente, infelizmente, né? Sim. O que acontece? Eu acho que isso tem vários marcadores que descreve por que as mulheres têm pouca entrada, principalmente no mundo do áudio ao vivo. É que, primeiro, é uma profissão que ela tem uma regulamentação muito frágil. É uma lei de 1978, se não me engano, que rege a nossa área, mas ninguém te impede de fazer por exemplo, se tu quiser fazer um show agora, claro. Eventualmente, de repente tu vai num Sesc que vai te pedir uma DRT, daí máximo, e é outra coisa. Mas qualquer um pode simplesmente virar um botão. Se tu vai querer trabalhar como, por exemplo, médico, tu precisa passar por uma formação. Enfermeiro, técnico em enfermagem, do lado da saúde, tu precisa ter uma certificação. O nosso mundo do áudio, ele não tem isso. Então, o que acontece? Principalmente, o serviço do som ao vivo, do áudio ao vivo, ele sempre foi muito braçal. Hoje, nem tanto. E o trabalho braçal de carregar a caixa acústica, o trabalho braçal de carregar equipamento, rack de amplificador, que antigamente era pesado pra caramba. Hoje, as mulheres não queriam se envolver nisso. Não tinha como, né? Não tinha como, elas não teriam a mesma eficiência. Mesmo, eu acredito que a sensibilidade ganhariam de lavada da gente, viu? Né? Ganhariam de lavada. Mas assim, então o que acontece? Eu acho que essa falta de legislação e não definição de todas as funções dentro do áudio, sendo que o cara que está entrando teria que fazer tudo do mesmo jeito que aconteceu comigo. Eu carregava a caixa, montava o equipamento, fazia a parte técnica, a parte operacional, desmontava, entrava para dentro do ônibus morto de cansado,
fechava o olho, abria o olho, eu estava em outra cidade. Para fazer tudo de novo. Para fazer tudo de novo. Né? Claro, e como é? Então, assim, imagina o que seria isso, né? Então, eu acredito que essa parte, se realmente fosse uma profissão mais regulamentada, ela estaria povoada de gênero. Né? Isso de forma mais confunde igual. com o músico também, né? Querendo ou não. Sim, a gente tá forma. tudo no mesmo balaio, né? Vamos dizer, porque também não é regulamento. Ninguém precisa de certificado para fazer um show. Exato. para se dominar um artista, um cantor e fazer. E tu acha que isso faz falta para a galera do áudio? Tu acha que isso filtraria, talvez barraria mais os aventureiros e melhoraria o mercado dos técnicos? Entende o que eu quero dizer? Só dando um passinho para trás, para ainda falar dessa homogeneidade, que eu acho que vai entrar dentro disso, é que, por exemplo, é extremamente homogêneo em gênero, mas é extremamente heterogêneo em idade. Eu tive cursos que eu tinha, vou dar um exemplo de vários que eu tive, tá? Eu tinha um aluno de 15 anos e um aluno de 65 anos, sentado lado a lado. Isso é interessante, né? O aluno de 15 anos, o rapaz aquele da igreja, que colocaram o guri lá para cuidar do som e simplesmente ele está completamente perdido. E o cara de 65 anos, um recém-aposentado, que amava música, amava tocar violão e comprou um sisteminha de som e não sabia usar. Entende? Então, a profissão, ela flerta com o lúdico, flerta com a paixão também. Então, assim, tu tem o profissional que entra lá para ser um técnico, levar tudo aquilo que é o ponto de faca ali, mas também tem o pessoal que procura para um prazer, um bem-estar. Claro. Né? Desculpa. Tu falou... Da regulamentação da profissão. Isso. O que eu penso, tá? Assim, a gente, inclusive no IGAP, a gente teve um projeto que foi eu, o Sandro, na época, o Vitor também, que ele é técnico do Teatro Renascença. A gente tentou transformar o IGAP numa escola técnica. De verdade. Técnico MEC. Sim. Né? Na época que estava na Unifim? Sim. Que eu estava lá. Sim, na época que a gente estava lá. Inclusive, a gente usar a parte da estrutura da faculdade para se justificar dessa forma e tudo mais. Né? Então, o que aconteceu? Não dá. Não dá porque é bem complexo isso de forma... tu chegar nessas esferas de MEC e tudo mais é bem difícil. O nosso curso teria 800 horas. Seria um curso a tipo nível meio técnico, meio tecnólogo. Né? Sendo que teria aula de inglês técnico, teria aula de ética, teria da NR10 e NR15, que são as regulamentações. Seriam 3 semestres de aula, tanto para estúdio de gravação quanto para evento ao vivo, né? Em semestres diferentes. E o 4º semestre seria completamente prático, dentro de empresas de sonorização. Né? Só que a gente esbarra numa questão muito de interesse também. Eu participei de uma discussão como ouvinte numa AS, que era um congresso em São Paulo, Audio Engineering Society. Né? Hoje está sendo substituído os encontros pela Semana Áudio, que eu estou lá sempre também quando eu posso. Né? E eu fui justamente num paper, lá numa palestra, falando sobre educação, sobre como seria a educação do áudio. Qual seria a proposta deles, que já estavam lá? 5 anos de engenharia elétrica, mais 2 anos de especialização em áudio. Então, para tu operar áudio, tu precisaria 7 anos de um curso superior. Que louco! Se a gente for ver... Isso é contraproducente para o mercado, né? Então, né? Se a gente for ver qualquer tecnólogo em produção fonográfica, ou até mesmo em engenharia de áudio fora do Brasil, é 2 anos e meio. Mas que complicação, então. Porque assim, o que eu acredito? Isso aqui é só uma crença minha, tá? Que a palavra engenheiro de áudio no Brasil, ela tem uma conotação. A palavra engenheiro no Brasil tem uma conotação. Que é aquele cara que fez um curso super longo, que tem que ele é o cara que assina... Tem um status, né? Status e assina as coisas. Assina o que chama de ARTs, que é a responsabilidade técnica, responsabilização técnica, né? Em outros países, como os Estados Unidos e Europa, o engenheiro é aquele cara que faz. Ele pega uma pedra e lapida aquela pedra. Ele pega uma galera
coloca dentro de um estúdio e faz daquela banda lá virar um grande produto, sabe? Então, falando musicalmente, fonograficamente, né? Então, assim, a palavra engenheiro para nós significa uma coisa, a palavra engenheiro fora daqui significa outra. Então, aí já começa a complicar. Tanto é que me pediram, Carlos, mas então, para tu montar uma escola técnica de áudio, tu precisa ter, como no corpo docente, engenheiros de áudio. Mas não existe curso de engenharia de áudio no Brasil. Eis a questão. Não tem. Que eu saiba, e pode pegar os engenheiros de áudio fora? Não, não pode. E então, aí, é uma sinuca de... É uma aí sinuca. ficamos... Assim, para não ficar um assunto de 2 horas, esse é só um pedacinho da história. Ou seja, é impossível fazer uma escola técnica de áudio de verdade no Brasil. E a TEC tentou, IAV tentou, escolas mais antigas que o IGAP ainda, né? E não tem cursos técnicos. E aí acaba não, querendo ou não profissionalizando tecnicamente. Aí é difícil também de criar uma regulamentação da profissão, porque daí, que nem tu falou, é meio que todo mundo solto, aprendeu, vai lá, opera. Só vamos deixar claro uma coisa. Nem eu, que sou do IGAP, acredito que só uma escola forma um profissional. Não é assim. Não é assim. Eu sempre falo nos cursos que o IGAP tem 50% do que tu precisa. Que é a parte técnica, matemática, física, som, teórica, fundamentos de áudio e tudo mais. Agora, irmão, a arte, o teu ouvido, eu não tenho como te ensinar. Não existe isso. Não tenho como ensinar o ouvido. Que demais isso. Então, se tu não tem uma leve aptidão, um leve, do tipo assim, desconforto quando as coisas não estão soando bem, ou tu não tem aquele ânimo para tentar buscar uma melhoria naquela condição acústica, aquela condição sonora que tu tem, se tu não tem esse interesse, dificilmente tu vai conseguir virar a roda e se transformar um profissional do áudio. O técnico precisa entender um pouco de música ou não? Ou precisa ter essa curiosidade que tu Eu acho falou? Que eu sou a prova que não precisa entender um pouco de música, né? Eu fiz a pergunta, que falou que não Porque, tocava nada e... mas assim, a musicalidade, o ouvido musical se cria. O técnico de som, ele faz o contrário do que uma mesa de som faz. O técnico de som, ele tem que ter a capacidade de desmembrar as coisas no ouvido. Eu tenho que ter a capacidade de... Tem alguma coisa estranha nessa mixagem. E eu acho que é o violão. E tu ouvir o violão no meio daquela bagunça toda. Por isso que mulheres seriam melhores do que nós, né? Elas conseguem abrir várias gavetas. Então, né? O que acontece? É isso. A mesa de som, ela pega e mistura. Ela pega todo o nosso input, joga tudo num LR e coloca na caixa lá. O técnico tem que fazer no seu ouvido ao contrário. Ele tem que ouvir, mas a voz do Neto ali, mas tá faltando alguma coisinha. Vou dar um pouquinho mais de corpo aqui, não sei o que ali. Então tu vai manipulando, fracionando as coisas. Isso tu precisa ter sensibilidade e precisa ter um ouvido razoavelmente musical. Que baita ponto de vista isso. Sabe? Então, assim, um ouvido musical não necessariamente é um cara que toca muito bem ou um instrumentista. Claro. Mas lógico, se tu toca um violão, se tu toca qualquer tipo de instrumento, se tu canta, cara, é muito mais claro para ti do que para o cara que não fez isso. Talvez fique mais fácil. Mais fácil. É do tipo, é um facilitador. Sim. Ser um instrumentista é um facilitador, sem sombra de dúvida. Só não pode viciar, né? Do tipo, o baterista que vai ser técnico de som, que é bateria e o resto da banda. O baixista, que é baixo e o resto da banda, tem que ter essa sensibilidade também. Quando a gente fala muito aqui, cara, de mercado, né? Que a gente sempre pergunta pra todo mundo, cara, como é que tu enxergou o mercado pra começar o trabalho? O cara, normalmente, que aprende, ou que estuda, ou que é autodidata, que mexe com som, ele pensa normalmente em ir pra estrada, que nem falou, pra uma estrada com uma banda. E onde tu descobriu que tu tinha aptidão pra ensinar isso? Foi nessa trajetória que começou também junto com o IGAP? Porque não acho que seja todo mundo que tem essa capacidade, né? Tu também tem esse dom da fala... Tu também é um cara esclarecido, tu consegue explicar muito claramente o que tu precisa. Porque pensando no cara que tá nos assistindo assim, cara, eu gosto pra cacete disso, mas eu quero... Quais são as oportunidades financeiras dentro do áudio? Ó, o cara dá aula, o cara viaja com a banda, o cara... Entende? Tem muitas, né? Sim, tem muitas. Hoje é tudo baseado nas escolhas e qual o caminho que tu quer trilhar, né? Eu sempre trilhei esse caminho paralelo, que é estar dentro do áudio... porque eu não acredito que eu
teria propriedade para falar, estar dentro de uma sala de aula se eu não fizesse aquilo no final de semana. Então eu preciso fazer show, eu faço Masbá, faço o pessoal da Presto Produções ali de São Leopoldo, que é a escola de música lá, Arte Gaúcha, Camerata Pesto, faço a orquestra da Unisc, em Santa Cruz do Sul. Orquestra. Então, assim, adoro fazer orquestra. E quantos canais a gente tá falando? E a primeira vez que eu fiz orquestra foi junto com o grupo Masbá, que era o Masbá e a Orquestra Filarmônica da PUC. Cara. Então, era uma mesa de som, era uma PM5D da Yamaha na época, que ela tinha 48 canais. Eu usei 46. Porque pediram 2, um para colocar um microfone para apresentador e outro para colocar a trilha, que era de entrada de... E uma pergunta, desses 46, normalmente um tá num grupo de 5 instrumentos, não? Teve vários individuais, principalmente para os instrumentos que são um pouco mais baixos, e na orquestra teve alguns instrumentos coletivos, né? Até porque a própria filarmônica, ela acaba vazando em si. Por exemplo, a linha de metais lá atropelava as madeiras. Claro. Então, tu tem vazamentos ali que tu tem que cuidar com carinho. E foi muito legal essa ideia. Eu sou apaixonado por esse tipo de dificuldade. Eu gosto. Eu vou te trazer para trabalhar aqui no escritório. Eu gosto disso, sabe? Aqui assim, ó, é frustrante para mim, às vezes, aqueles quando tá tudo fácil. Tá ali, o bracinho cruzado. Fácil é frustrante para mim. Então, assim... teve... uma das coisas que me fez fazer mais trabalhos na orquestra, até de certa forma me surpreendeu, que isso leva muito no quesito que tipo de profissional tu gostaria de ser. O maestro Márcio Busato, na época lá, ele estava regendo a orquestra, eu meio que apavorado, sem saber exatamente o que fazer para misturar uma banda popular e todo o erudito junto, né, para saber mais ou menos onde encaixar as coisas. Eu, preciso de ajuda. Eu cheguei pro maestro, maestro, tu tem como colocar tua orquestra no automático aí e vir aqui no PA comigo para ouvir, porque eu preciso saber de ti o que tu espera do som da tua orquestra para eu poder reproduzir isso no PA. E ele olhou, tá, beleza. Ele lá botou 3, 4 bandas, começou lá, foi lá, Carlos, tira um pouquinho dos agudos dos violinos. Eu fui lá, fiz rapidinho nos grupos lá, não sei o quê. Não, é bem por aí. Vamos começar assim, né? E daí foi aquele show, nossa, eu suava naquele dia assim, nervoso, sabe? Tá louco, meu Deus do céu. Né? Olha, no dia que parar esse frio na barriga, desiste da profissão. Isso é muito legal. Eu sou o cara dos parênteses, né? Abre parênteses. Eu adoro Carlos. Final de semana, eu fiz um evento de teatro com o Marcito Castro, né? Sim. Só ele, uma trilha. Eu tava nervoso antes de começar o show. Tá brincando. Eu tava nervoso antes de começar o show. Porque fazia muito tempo que eu não fazia teatro. Voz e trilha. Voz e trilha. Isso ficou nervoso. Fiquei nervoso. Isso é demais. Amei. Eu fui técnico de monitor do Duca, né? Então, no primeiro show, eu tinha 14 canais pra mixar no fone e eu já fiquei apavorado. Assim, imagina uma orquestra. Lá e lembrou tudo que tu tá aprendendo em IGAP. Cara, mas é que aí... vamos também abrir um parênteses, né? Eu fiz um curso no IGAP, vamos lá, 2000... Quando é que tava na Unifim? Quando é que tava no DC Navegantes? 2, 3... DC Navegantes. 4, 5... Quase chegando em 2006. Unifim a partir de 2006, 2007. Então eu fiz em 2004, 2005, que eu comecei lá no DC. Tá, foi dessa virada. Fiz um áudio lá, áudio 1, não sei o que lá. Então foi muito tempo, entendeu? Aí eu fui parar no Duque em 2018. E eu não segui, porque o que assim, eu queria também contar da minha experiência pra te ouvir, né? Por que eu fui, por que me despertou a aprender áudio, né? Eu tinha um estúdio. E eu eu deveria entender um pouco mais. Às vezes os caras, aconteciam problemas que eu não sabia resolver. Eu pensei como empreendedor, vou ter um estúdio, sou músico, vambora. Preciso dessa informação. Mas eu precisava entender algumas coisas assim que eu não entendia. Era caixa assoviando, era microfonia, era o diabo de coisa, não sabia o que fazer. E eu futricava. Então eu disse, preciso aprender esse trem. E aí, vou lá pro IGAP, e meu irmão começou a trabalhar também lá na Kivis, com o Sassandro. E eu disse, cara, eu preciso lá aprender. E fui, então, cara, olha como é legal. E sabe o que me fez também querer aprender naquela época, cara? Eu queria dar essa moral pros músicos,
da importância de um músico, de um artista também entender de áudio e estudar áudio. Exatamente. O artista precisa. Olha só que gozado isso. Fui num show, na época tinha um cara que eu curtia muito, que era o Wilson Sideral. E ele teve um show na Opinião. Eu, como eu era novão, eu gostava de ir nas passagens de som pra ouvir eles passando som. Quando eu podia entrar. E ele me surpreendeu até, porque ele nos viu lá na frente da Opinião, jogou nós pra dentro, eu assisti de camarote a passagem de som dele. E eu gostava de ver os bastidores. E aí, cara, eu vi aquele cara no palco passando o som assim, e ele começou a olhar pro cara do monitor. Tira tal frequência. Dá mais... Esse gate na caixa não tá legal, eu quero mais esteira. Ele começou a falar um monte de coisa de áudio, cara. E eu, como eu era fã do cara, disse, cara, que merda de artista que eu sou. Porque eu não sei nada que tá acontecendo ali na minha vida. E isso também, por Deus, eu disse, eu tenho um estúdio, eu sou músico e eu não sei bosta nenhuma de áudio. Hoje eu tô falando palavrão, desculpa. Nada de áudio. E aquilo, cara, preciso. Eu, fui pro gato. Cara, mesmo, naquela época fez muita diferença pra mim. Porque eu não tava totalmente mais no escuro quando eu ia fazer um show, por exemplo. Isso. Eu sabia o que tava rolando. Queria ouvir de ti qual a importância que tu acha de um músico aprender áudio, entender de áudio, saber frequência de verdade, não a frequência do afinador do violão só. Eu acho que é um grande facilitador. No momento que tu entende a comunicação do técnico, tu tá mais perto do técnico, tanto daquele cara que vai te receber num evento pequeno, que o cara faz, ele é técnico, operador e tudo mais, quanto até a própria conversa, se tu tem o teu operador de PA, o teu operador de monitor. Isso facilita muito pros dois. Se o técnico ele é um pouco, como eu vou dizer, receoso do que ele mesmo sabe, talvez ele se incomode com um músico que saiba áudio também. Mas se o técnico... sabe exatamente o que está fazendo, ele vai gostar disso. Porque a conversa entre eles vai ser uma conversa muito mais clara. Isso. Vai ser muito mais clara. E eu tenho vários exemplos disso, né? Por exemplo, exemplo 1. Eu fazia sub para o Sassandro numa peça de teatro chamada Rádio Esmeralda. Eu acompanhei ele uma vez. Com a Simone Haslan e a falecida Adriana Marques. Era sensacional, eu fui uma vez com ele. É demais. Então, o que acontecia? A Simone gostava de ficar tocando piano ali, porque ela geralmente utilizava piano do local, do teatro que ela estava, para acostumar a mão com o peso da tecla de piano e tudo mais, né? Então, ela ficava tocando e eu ajustando as coisas ali, e daqui a pouco ela... Ó, Carlos, está sobrando essa nota aqui. Ela não sabia que frequência que era. Eu não sabia que nota era. Ela não sabia qual era a frequência, né? E tu não sabia que nota. Mas eu não, mas essa aí é a frequência tal. Daí eu ia lá no equalizador, da via de monitor, tirava aquela frequência, parou, tá bom assim. Note, ela não entende de áudio, eu não entendo de música. Mas quando tem uma comunicação e a gente sabe mais ou menos o que esperar de um som de uma caixa de monitor com o microfone apontado para um piano, isso ajuda demais. Claro. Isso ajuda demais. Outro exemplo. Eu trabalhei muito tempo com música gaúcha. E tinha uma das bandas que eu trabalhava que tinha percussão. E o percussionista batia no timbal e falava, Carlos, tá sobrando agudo no meu timbal. Daí eu fazia monitor, eu prontamente baixei um pouquinho do agudo. Carlos, ainda tá sobrando agudo no meu timbal. Tirei agudo. Tirar. Botei menos 12. Zerei o agudo. Não, Carlos, ainda tá sobrando. Não, peraí, tem alguma coisa de errado com isso. Deixa eu ouvir. Eu fui lá. Cara, qual agudo? Esse aqui, ó. Tum, tum, tum. Cara, era 800 Hz. Não era nem médio já. Já era médio grave. Mas era o agudo na cabeça dele do timbal. Porque ele batia a mão. Então aquele era o agudo do timbal. Claro. Qual era o problema? Era ele? Não. O problema era a nossa comunicação. Isso. Realmente, ele tinha razão de falar que o problema dele era o agudo. Só que na tessitura do instrumento dele. Que demais. Sabe? Claro. Então a comunicação, ela facilita demais. Eu ainda vou lançar um curso, eu tô falando isso. Eu ainda vou lançar um curso. Áudio para músicos. Perfeito. Tu não precisa saber operar a mesa, mas tu precisa saber o que pedir. Isso. O que está acontecendo, o que dá e o que não dá. Tem muito... É que assim, existe muito
a guerrinha de ego, a gente sabe como é que funciona, né? Mas assim, ó, do tipo, pô, esse cara é uma mala. Não vou nem falar do técnico pro músico, nem do músico pro técnico, porque a reclamação vem dos dois lados, né? Esse cara é uma mala. Bah, ele não sabe o que tá falando, pede um monte de coisa que não existe, sabe? Desde um posicionamento de um timbre de um instrumento, alguma coisa na caixa que tu tá tentando timbrar tua guitarra lá alucinadamente, eu tô te pedindo coisas que não tem nada a ver, da mesma forma de tu pedir alguma coisa na via de monitor que também não tem nada a ver, porque é um ambiente extremamente reverberante. Isso. Ô, meu, tem como tirar um pouquinho do reverber do meu ambiente? Reverber. Depois vamos Né? falar das nomenclaturas. Né? Eu queria entrar no assunto. Mas, por favor, meio hoje a gente tá muito na era do home studio, né? Sim. Eu queria ver contigo se o que tu acha disso? Vocês também ajudam as pessoas, os alunos a terem um home studio, a montarem? Se o home studio é uma saída hoje para um músico ou para um técnico, o que tu pensa sobre o home studio? O home studio hoje ele assumiu um trabalho que, vamos falar o contrário. Ó, tem um cara que vai ser nadando na mesa. Né? Eu faço isso direto. O Vicente fez uma versão. Então assim, ó. Vocês notaram que o estúdio de médio porte sumiu? Sim, não existe mais tubo de ensaio, por exemplo. O estúdio de médio porte, tirando esses de ensaio de galera, assim, mas vamos pensar na parte de gravação, né? Aquilo que o home studio faz. Notaram que sumiu? Ou tu tem um áudio porto, ou tu tem um Soma, ou tu que é um tem baita de um estúdio. Lá do Matheus lá, que era Audio Farm. Ainda tem o do Matheus? Tem. Faz alguns trabalhinhos lá de vez em quando. Faz tempo que eu não vejo nada do Matheus, mas faz alguns trabalhos sim. Então, assim, ou tu tem um mega estúdio com uma super estrutura, um lugar grande, pé direito alto, né? Ou tu tem um home studio. Então, o home studio, ele meio que comeu um pedaço do estúdio de médio porte, do mesmo jeito que aquela produção que sobra um pouquinho de grana, o cara vai procurar. Não, vou gravar lá no Soma. Sim. Vou gravar no Audioporto, vou gravar lá. Sobrou uma graninha, o cara, não, vou fazer esse trabalho, vou botar vídeo, vou querer gravar, vou querer mostrar que eu tô lá e tá tudo certo. Faz parte. Então, o home studio não é a minha praia, eu não sou um cara da gravação, embora já tenha feito algumas coisinhas, gravado uns programas de TV, né, e por aí, fora, né. Então, gravação não é a minha praia. Eu deixava tudo isso pro Sandro, né, do tipo, cara, tu é o cara que vai fazer a parte estúdio de gravação, eu vou fazer a parte ao vivo. Meu negócio é sistema de line array, caixa acústica, processadora, acústica de ambiente, tudo que envolve mais esse lado ao vivo. Mas o estúdio, eu acho que ele sofreu isso. É a mudança natural de uma profissão, é a mudança natural de um status de como operacional das coisas. Eu acho que a própria profissão de áudio mudou muito, né? Por exemplo, a chegada do áudio digital. Eu peguei essa transição, né? Eu comecei a trabalhar praticamente 100% analógico. Por exemplo, a mesa digital que chegou no Brasil com mais força, vamos dizer assim, a primeira foi a 01V da Yamaha. Deixa eu complementar aqui, me defender, que eu fiz o curso na 0V? Não, na analógica. Na analógica. E aí, quando eu caí de paraquedas no Duca, tudo era digital. Eu disse, como é que eu chego ali agora? Que na real deve ser até mais foi fácil. Anos após, né? Então, o que acontece? Aí aconteceu de que teve essa mudança do analógico para o digital que fez isso com os técnicos. Então, o que acontece? Teve vários que estavam frouxos na sua profissão, sabia fazer o do dia a dia e fazia muito bem até então, só que não sabia fundamentos de áudio com muita clareza, com muita destreza, e acabaram chegando para um mundo digital onde tu tem compressor em todos os canais, onde tu tem gate em todos os canais, tem muitas ferramentas além do que o mundo analógico te dava e se perdeu. Daí a gente ouvia, não, áudio digital é ruim. Bom mesmo é o áudio analógico. A gente ouvia isso, não é? Muita gente já ouviu isso na vida. Gente, o áudio analógico e o áudio digital, eles são formas diferentes de tentar te entregar a mesma coisa. Eu me achava cara quando eu pegava aquela mesa de som gigante, né? E daí e tava ciclotron, e tava lá fazendo meu som lá, e daí chegava alguém na volta ali, olha ali quanto botãozinho tem, né? Ô guri, tu sabe mexer em todos esses botãozinhos? Eu falava, sei. Sei. Hoje eu tô com um tablet na mão.
sabe? Fazendo até mais do que eu fazia lá. Só que hoje eu me sinto menos. Claro, na frente de uma mesinha era mais digital. impressionante aqui. Mas assim, então, o que acontece? Essa transição, ela virou tipo uma peneira. Ela pegou aquele pessoal que realmente sabia áudio e fez o cara explodir. Sim. E fez o cara que estava frouxo não querer ir para o lado digital. Eu tirei trabalho de muito... É estranho falar assim, mas eu tirei trabalho de muita gente que não sabia mexer no digital. Do tipo, não, eu tô te chamando aqui porque o meu técnico anterior, ele tá tomando uma surra dessa mesa. Mas era um V. E sendo resistente, provavelmente. Pois é, eu acho que essa resistência, ela foi tecnologia. baseada em duas coisas. Primeiro, dá trabalho. Estudar dói. Né? Estudar dói, dá trabalho. Tu precisa de uma força, não braçal, mas uma força mental. Comprometimento para tu poder aprender sobre aquele assunto. Né? E ao mesmo tempo que deu uma preguiça num pessoal aí. Né? Então dividiu, foi uma peneira. Vários ficaram e se tornaram grandes técnicos e muitos deixaram de ser técnicos para procurar a vida em outros lados. Eu trazendo essa questão do Vini, assim, do home studio, eu me lembro também que quando eu estudei, estou me usando como referência porque eu só me lembro de mim. Só me conheço. Só me conheço, né? Então, mas assim, tipo, depois que eu aprendi um pouco de áudio, que eu me interessei também a entender sobre home studio, porque daí as coisas fazem mais sentido. Sim. Assim como o músico também é importante ele entender de áudio, esse cara que quer trampar no home studio também precisa ou não. Ele não pode, mesmo tendo um home studio, querer mexer com gravação sem conhecer um pouco de áudio. Ou eu estou enganado? É que eu acho que o fundamento de áudio ele é bom para tudo, né? Porque assim, ele consolida o fundamento de áudio, saber exatamente o que é decibel, o que é frequência, ele te ajuda a entender os equipamentos. E quando tu entende os equipamentos, que são as tuas ferramentas de trabalho, para produção musical, para execução ao vivo, quando tu entende de fato o que aquela ferramenta está fazendo, se torna natural o uso dela. Tu para de... não, eu coloco o compressor no bumbo porque o fulano coloca. Ou porque sempre me falaram que é para fazer desse jeito, sabe? Tu coloca, não, eu coloco o compressor no bumbo porque eu quero isso, isso e isso. Inclusive eu falo no curso, né? Eu quero me transformar numa mosquinha e me materializar em Carlos do lado do meu aluno que estiver operando o áudio pela primeira vez. Quando ele ligar o compressor da mesa, eu quero chegar lá. Por que tu tá usando o compressor aqui? E eu quero ouvir dele. Não, Carlos, eu estou usando o compressor aqui porque eu preciso ajustar a dinâmica da voz do cantor, que quando ele vai no piano, a banda atropela ele e eu preciso melhorar essa dinâmica. É isso que eu quero ouvir dele. Que legal. Eu quero ver a justificativa porque ele está utilizando. Cara, por que tu colocou gate no bumbo? Porque todo mundo coloca. Não, eu quero não, porque ele está com uma ressonância, a pele dele está meio velha, tá pouco absorvido o som e ele está ressonando de um jeito que eu não estou gostando. Então eu estou utilizando o gate para desenhar o envelope de onda, tecnicamente falando, para que fique bonito o som daquele bumbo. Eu estou morrendo de vontade de estudar de novo. Né? Sério, então o que acontece? Muito legal isso. Eu acho que o uso dessas ferramentas assustou muita gente lá, de tu ter o domínio dessas ferramentas. E acabou criando... Quase fiz a mesma. Viu? Eu tô torcendo para alguém derrubar alguma coisa. Falei de ti. Mas então, eu queria aproveitar... Eu falei do home studio justamente para tentar entender um pouco porque existe essa evolução, né? Tu falou da mesa analógica para digital, que pegou muita gente, ou de surpresa, ou não quis trabalhar essa evolução e acabou saindo do mercado. O técnico de som, assim, o cara responsável pelo áudio, quando vai fazer o áudio de uma banda, ele precisa entender o áudio, o som da banda também, do artista. Claro. Ele não pode mixar qualquer banda do mesmo jeito, né? Essa é a função, né? Separando, né? O técnico de áudio é aquele cara que é responsável pelo equipamento, que monta, que deixa alinhado, sabe? Em tempo, em fase, tudo, né? O operador de áudio é aquele cara que conhece o som da banda que ele está fazendo. Muitas vezes a gente é os dois. Várias vezes eu vou lá com o Masbar, lá dobradinho, e tô fazendo todo o trabalho. A parte técnica, eu monto o palco junto com eles lá, ajeito as coisas, posiciono do jeito que eu sei que os queridos gostam e faço a parte operacional.
Então, tu tem que jogar um pouquinho desses dois lados, porque tu tem que dominar essa... Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. A questão de, tipo assim, tu precisa conhecer o som da banda. Por exemplo, se te chamassem hoje pra tu operar pra uma banda que tu nunca trabalhou, tu teria no que mínimo, eu ia estudar. pegar a discografia deles e ia ouvir incansavelmente. No mínimo. Porque tá ali, No mínimo. com certeza, é a sonoridade que eles gostam e que eles lógico, né? Existe sempre uma aptidão. Por exemplo, eu lá comecei a ouvir gaita, desde que eu fiz o curso de dança de fandango lá atrás. Então, o acordeon, para mim, ele é lógico no meu ouvido. Uhum. Não é difícil fazer som de acordeon para mim. Tem muita gente que tem uma imensa dificuldade. Eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade com guitarra distorcida. Por quê? Porque eu vivi pouco comparativamente esse universo. Uhum. Por exemplo, eu não sei fazer som para banda de pagode. Eu não sei. Nunca microfonou um ré com uma... Já fiz algumas coisinhas. Mas assim, ó. Mas o que acontece? Uma caixinha de fósforo aqui, eu não tenho isso na minha aptidão. E, cara, conheço técnicos, amigos meus que fazem um som. Meu Deus, como é que ele consegue tirar o som de... Sabe? Apavorado de forma positiva. Isso é ouvido, é treinamento, tu acha? É ouvido e eu acho que é afinidade. Afinidade com o estilo, entende? Por exemplo, eu já fiz de um monte de coisa. Pô, a primeira banda de rock que eu fiz foi uma banda chamada General Smith, que era uma banda cover. Fiz recentemente, fazendo sub pro Wanderson, Vera Louca, fiz Formigos, fui técnico dos Formigos ano passado. O Calça teve aqui, né? Fui técnico dos Formigos pós-calcinha. Foi depois dele, né? E então, assim, tu tem que ter esse tipo de afinidade. Sim. Tu tem que te aproximar da música de alguma forma, e é óbvio que tu vai ter um desempenho melhor, uma facilidade, algo mais natural, tu vai suar menos fazendo algo que está mais perto de ti. Daí se torna mais Ou seja, então, vamos pensar que é o seguinte, né? O cara que é um técnico de som, ele não pode ser só técnico. Ele precisa ter um pouco dessa... delicadeza de ouvir uma música, de ele ter uma afinidade com o artista. Ele tem que buscar. Né? Não adianta só ser muito técnico ali na mesa, ele não vai talvez tirar, porque eu já ouvi, por exemplo, quem é que falou que o Vidal, né? O Vidal, cara, tem muitas coisas. Eu vi o do Vidal, né? Eu não tenho nem roupa pra sentar nessa cadeira, mas o Vidal sentou, né? Cara, é um querido, né? Nossa, fantástico. Tu é fora da curva. E o Vidal falou uma coisa que é legal, né? Disse, cara, tem coisas que eu nem sei explicar como é que é. Eu não sei, às vezes, o nome, eu não sei, às vezes, o caminho, eu sei fazer. Eu escuto, eu tenho um ouvido, eu tenho delicadeza de mexer e chegar naquele resultado, que é o que eu espero. Que aí foge um pouco dessa coisa, talvez tão técnica, né? Ele diz que chega, às vezes, no lugar, os caras falam algumas coisas pensando, nem sei do que tá falando. Exato, mas isso acontece muito, tem cara. Isso, né? Uma das grandes coisas, por exemplo, que eu tive que aprender na dor é pelo fato de eu trabalhar como operador técnico e também do lado da escola, eu tinha uma neura que eu tenho que saber todas as mesas digitais. Eu tenho que saber usar todas as mesas digitais. Não precisa. Não, né? Não tem que. Porque daí tem que saber o processo que tu quer fazer. Tu vai virar uma pessoa doente. Isso aconteceu muito voltando um passinho para trás, para o pessoal que pegou a mesa digital pela primeira vez, o fato que ela tem um compressor por canal, um gate por canal, 4 processadores de efeito, tu queria utilizar todas aquelas ferramentas ao mesmo tempo. Possivelmente, a qualidade do teu som ficou pior com todas aquelas ferramentas do que antes no analógico, quando tu não tinha aquelas ferramentas. Porque quem disse que tem que usar compressor em todo lugar? Por exemplo, afinidade musical. Eu gosto muito de vocais. Sempre gostei. E o grupo Masbá é um grupo vocal. Né? Vocal. Ali o Jackson, a Fê e o Brod hoje. Né? E a banda acompanha os vocais. Então é voz, banda. Sim. Então o que acontece? Isso sempre foi, desde a época que eu conheci o Gustavo nos Formigos, ele era o baixista dos Formigos, e ele tem um trabalho aqui em paralelo com música nativista que eu queria te apresentar e não sei o quê. De repente tu pode fazer alguns... Isso já faz 15 anos e tô aí. Meu Deus. Fiz o primeiro show da banda. Caramba, cara. Né? E tô aí até hoje. Né? E é um tipo de trabalho que me dá muito prazer. E isso é uma coisa que os cabelos brancos, né? Tu vai cansando, tu vai querendo coisas mais tranquilas,
tu fica numa ideia de que vai ter algum momento da tua vida que tu vai ter que debrear, que tu vai ter que fazer, vai ter que lutar pela tua qualidade de vida, e qualidade de vida para mim é fazer aquilo que eu gosto. Que demais. Né? Então, eu faço o Masbá há tanto tempo assim, faço outros trabalhos que eu gosto muito também, mas eu posso dizer hoje que eu sou um cara muito realizado na minha profissão, porque eu faço o que eu gosto. Cara, sensacional. Com as cara, pessoas é muito claro que eu isso. gosto, sabe? Do tipo, Isso é muito claro, velho. a sala de aula, eu adoro estar lá, sabe? Eu me sinto muito motivado no curso. Por isso que eu disse, eu tenho 2 vidas paralelas no áudio. A vida como operador e a vida como professor, consultor tu é um técnico. professor muito foda. É mesmo? Não, né? Muito obrigado. Eu vi aqui ele falando, dá pra ver que ele tem um pouco de didática na voz. É total, dele, né? Muito cara. bom, né? Ó, eu me Isso- formei no ensino médio, tá? Isso Então é eu a tive muitos... luta. Uhum. Mas a maneira que tu explicava era muito clara, assim, era muito fácil de entender, cara. Eu acho que todo professor, ele tem o dever de se colocar no lugar do aluno e entender que aquele cara está passando por uma dor ao aprender. Então, tu tem que ser empático nesse sentido. Tu tem que entender que teve algum dia da tua vida que tu não sabia o que tu estava ensinando. E tu teve uma dorzinha para atravessar aquela porteira, né? Eu só pirei quando tu metia umas matemáticas lá no quadro, daí eu ficava meio Então, louco, né? assim, né? Pô, Então. esse cara me metendo matemática no bagulho, cara. Pois então, né? Contas, Mas assim, cara. eu acho que isso é tudo. A questão acho que é desenvolvimento contínuo, né? Eu me apavorei quando eu descobri que eu teria que um dia assumir o curso de áudio sozinho. Eu entrei em pânico, me matriculei no vestibular da URGS e comecei o curso de física para poder saber eletrônica, para poder Comprimento saber de onda. onda, para poder saber mecânica, para poder saber essas coisas, para eu ter propriedade naquilo que eu falo. Para não dizer que o cara está falando porque é. Eu sempre falo nos cursos, cara, duvida sempre de mim. Fala, não é isso. Não é isso, tu tá errado. Fala para mim, tu tá errado. Porque daí o que acontece? Tu não pode acreditar no que os outros falam de forma tão cega. Tu tem que ir atrás. E isso eu acho uma coisa muito interessante. Porque o fato de eu fui fazer o curso... Eu faço ainda, na verdade. Eu sou um aluno eterno da faculdade. Ou seja, eu estou fazendo Tá lá, tu gosta 1, 2 cadeirinhas por semestre. Mas eu já entendi essa graduação, o curso de graduação em física, licenciatura em física, né, como terapêutico. Para mim é minha terapia. Meu, cara, louco. Tem gente que faz yoga, né? Eu faço física. Terapia em física. Né? Então, mas é bem Eu amo divertido. esse cara. Mas o que acontece? O que aquilo me deu? Me deu propriedade e coragem para eu poder falar do que é um capacitor, do que é a parte elétrica, lei de Ohm, potência igual a tensão vezes corrente, para a gente não colocar fogo nos equipamentos que a gente está usando. Não queimar as Né? mesas, Esse pessoal que bota 110. Aula básica, aqui tá escrito 110? Não põe. E outra, todas as cadeiras, principalmente depois que eu fiz a transferência interna para a parte de licenciatura, que me transformaram num instrutor melhor. Eu não gosto de ser chamado de professor, porque eu acho que é uma ofensa aos professores. Não. Eu sou um instrutor. Do tipo, eu pego uma pessoa que está num certo nível e tento colocar ela num nível um pouco mais avançado ao final do curso. Né? E que esse curso sirva como base para que tu tenha autonomia na tua vida. Para que tu tome as tuas decisões, para que tu consiga assistir um vídeo sobre um equipamento na internet e saiba o que é uma opinião, o que é um marketing tão somente e o que é realmente aquilo que o equipamento está falando. Então, um dos nossos objetivos gerais do curso e da escola é promover autonomia para o aluno. Para que ele saiba, lá no final do curso, primeiro, o tamanho do buraco que ele está enfiado. Porque áudio é uma coisa gigantesca. Loucura. Né? E que ele saiba que aquele ali é o comecinho para ele. É o começo do trabalho. Porque, cara, tem gente que vai lá, vai montar uma sonorização. Tem gente que vai lá, vai acabar indo pro lado da gravação, estúdio. Tem gente que vai lá, vai pegar uma banda. Tem gente que vai trabalhar com produção. Vão encontrar umas encrencas, às vezes. Vão encontrar não umas vai estar encrencas. tudo bonitinho assim, eles vão ter que Não, resolver. vai ter que resolver. Ou pelo menos... Na maioria das vezes, eu diria. E principalmente para quem trabalha na parte de produção, que eu acho que é uma grande... Sabe o músico que precisa
aprender um pouquinho sobre áudio para ele ter uma conversa mais fluida com os técnicos e tudo aquilo que ele precisa para ele poder se entender e ter um resultado melhor do trabalho. A parte de produção também eu acho que conversa da mesma forma, porque tu precisa entender minimamente quando tu tá trabalhando, por exemplo, na produção de um evento, daí tu pede 10 canais de microfone sem fio. Daí os caras pegam um microfone bagaceiro, colocam lá, não, tu tem os 10 canais de microfone sem fio, tu não me pediu qual é. Né? Funcionando mal. Não estou dizendo porque o microfone mais caro é o microfone que vai funcionar, mas que tu tenha, digamos assim, poder na tua fala, poder de argumentação, que não, cara, tu sabia que era uma cidade como essa, tem antena de TV aqui perto, tu precisaria ter pelo menos, no mínimo, um sistema um pouquinho mais sofisticado para poder lidar com os problemas, que é muitos sistemas sem fio ligados ao mesmo tempo. Cara, não tem nenhuma dúvida. Então, assim, do tipo, isso é bom para quem trabalha, porque tu vai conversar isso com o cara da sonorização e, opa, não é qualquer caixa de som que vai servir para esse cara, não é qualquer microfone que vai servir para esse cara. Outra também, que se tu for contratar alguém, tu precisa assim, eu preciso disso, e o cara que tu tá contratando não consegue conversar contigo, tu já sabe que aquele ali tu não tem que contratar, tu tem que ir atrás de outro profissional que consiga. Exato. E, cara, assim, tem esse argumento. A gente sabe que tem empresas e empresas, técnicos, né? Mas é muito fácil tu enrolar uma pessoa que não sabe nada. Cara, eu fiz muita direção de palco na minha vida e se eu não soubesse esse pinguinho que eu sei de áudio, eu tava lascado de uma forma absurda, porque os caras tentam te... Né, eles começam a te argumentar coisas e se tu não sabe não nada... dá, tá... não pode. Não tem como, dá, isso aqui não tem como. Não, eu sei que tem. Entendeu? Resolve o teu aí que eu sei que tem. Então, tipo, cara, eu concordo contigo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que deveria ser uma obrigação de um produtor, de um músico, entender o mínimo de áudio. E entender o mínimo de áudio não é olhar na internet, um vídeo no YouTube, é estudar de verdade. Faz parte, tá? Estuda o negócio. Vai ver como a tua vida vai ficar. Faz parte, mas tu tem que ter um poder de discernimento, que é aquele vídeo é o quê? O que ele tá me passando com aquele vídeo? É uma técnica? E quem, né? Também, tá também. Tem uns videozinhos da galera que, né, os charlatão tem falando bobagem. Tem muita pessoa boa fazendo cursos de áudio hoje. Tem muita gente boa, tecnicamente e didaticamente, né? Só que tu vai ver, esse é o topo da pirâmide, né? Mas tem 200 embaixo vendendo cursinho de 29,90. E o que a gente tá falando em off, né? Cara, se tratando de áudio, cara, é muito claro que vale muito a pena aprender áudio pela internet, um curso gravado, mas, cara, áudio tem que mexer. Tem que futricar, tem que ouvir, tem que treinar, né, cara? É que assim, ó, esse teu treino, ele vai servir muito pra tua vida, porque ele vai te dar tranquilidade. O frio da barriga do começo do evento é uma coisa. Cara, eu acho que não teria nada ali que eu não soubesse fazer. Naquele equipamento que tava lá, naquela mesa que tava lá. Nada que... Mas mesmo assim, a gente fica naquela ânsia de que, mas tem que dar tudo certo do jeito que eu tô pensando aqui na minha mente. Tem que funcionar assim o show. Daí tu fica naquela ansiedade. Essa ansiedade eu acho que é uma ansiedade boa. Claro. Certo? Agora, se tu não tem experiência, se tu acha que só com o curso tu resolve, ou se tu acha que só com a prática, porque eu aprendi a colocar esse cabo naquele buraquinho, né? Se só isso resolve, tu tá ferrado. Porque quando der uma treta, tu tá lascado. Exatamente. Cara, olha que legal. Né? Eu sei que nesse podcast eu pago muito pau pro Duca, né? Que eu trabalhei muito tempo com ele. Quando o Bolico me apresentou pra ele, ele falou: esse aqui vai ser o técnico de som e tal. Aí ele falou da minha experiência, que eu não tinha muita experiência. Assim, cara, eu não preciso que tu entenda tecnicamente sobre tudo. Eu preciso que tu resolva problemas. Se der uma treta no meio do show, eu só preciso de alguém que resolva rápido. E, tipo, foi a visão dele exatamente isso que tu falou, né? Exato. Tipo, né? Fazer. Vai ter tempo, vai passar som, tu vai ser o que vai entregar. E a tua experiência te faz duas coisas. Primeiro, deu a treta ali na hora, tu resolve de forma rápida. E outra, tu começa a prever as tretas. Então isso pode dar problema. Né? Daí tu vai lá e testa. E aí? Tinha uma banda que eu trabalhava, que eu fazia PA e monitor, né? Como é que é? Sim, Brasil, Zil, né? E tinha um momento que o cantor se ajoelhava na frente da caixa de monitor, de lado pra caixa, assim, cantando com o microfone ajoelhado, do lado da caixa. Toma essa. Adivinha como é que eu passava som? Igual a ele. Porque eu sabia que ele ia fazer aquilo, quer eu queira, quer não queira, e ele não podia apitar.
E tu vai dizer pro cara não Daí eu fazer? vou lá, pá, isso. Não, e tem técnico de som que quer dizer, meu, tem que parar de fazer isso aí. A importância do operador de som ter essa tenacidade de entender o artista ali e tentar preparar Cara, o fazia melhor. parte e era massa pra caramba essa parte do show, cara. Ele vai dizer, meu, tu cuida do som e eu cuido do meu show. O artista tá lá pra fazer o show dele, da forma maluca que for, né? Cada Bateu um, cada jeito. artista. E era muito legal. O operador eu não de som- tinha coragem de pedir pra ele, não para com essa... Porra. O operador de som, ele Era é muito legal. outro integrante da banda, né? Porque ele tá lá também Cara, interagindo, integrando com a banda o som que vem pra rua, né? a gente... eu Então, sempre- assim, ó, não dá pra abrir mão de um técnico de som. Nunca. Por exemplo, voltando à história do Masbá, porque é a banda que eu acompanho há mais tempo na vida, né? Ou seja, eu comecei tarde, né? Na verdade, profissionalmente no áudio, depois de 2002 para cá. Ou seja, eu tô com 45 anos, eu tô na profissão há 22, 23. Né? Então foi tarde o meu começo, perto de uma galera que começou muito antes aí. Mas assim, quando o Jackson, que é o cara do violão lá do Masbá, ele tá se sentindo desconfortável, eu sei no rosto dele que tem alguma coisa de errado no monitor. E daí eu fico olhando para ele, quando vê, ele dá uma olhada para mim e eu já faço assim. Tá, o que eu ouvi? E ele, a gente troca umas figurinhas ali e eu faço a distância porque eu conheço eles. Quando a Fernanda caminha para trás, com o microfone na mão, para tentar ficar um pouco mais na frente da caixa de retorno, eu já sei que ela está com problema de retorno também. Tanto tempo tu já Então tem a isso. gente acaba aprendendo, e isso é muito importante. Total. A gente aprende o trejeito do músico e quando que ele está passando por algum tipo de perrengue. Por isso que acaba funcionando eu fazer PA e monitor até hoje lá. Porque primeiro eles entendem que eu não vou conseguir ficar 100%. Assim, ó, fazer PA e monitor eu não aconselho para ninguém. Ponto. Por quê? Porque eu não tenho 100% da minha atenção no PA, eu não posso simplesmente fechar o olho e ficar ouvindo o público, porque eu tenho que saber o que os músicos estão fazendo, ao mesmo tempo que eu não posso simplesmente largar tudo para cima, porque vai entrar um solo de um acordeon agora, que eu precisaria dar um gazinho, eu não posso largar tudo que eu estou fazendo para atender um músico lá que tem um problema desse. Tem que se Então eu não desdobrar consigo fazer as demais, duas né? coisas ao mesmo tempo. Essa operação de mesa que tu falou ali agora, o acordeon vai dar um solo, agora eu dou um gazinho. Essa operação ela acontece durante todo o show, tu vai manipulando o som durante o show, ou tem shows que tu ajeitei aqui, tá bom, som reto. Todo show eu fico manipulando alguma coisa no console. Tem os mas dedos assim, ó, nervosos. mas assim, ó, cara, eu vou entrar numa seara que eu acho que eu vou me arrepender. Pode não responder. Não, mas assim, vai, ó, até se tu quiser chorar, até tu falar mal de sabe? alguém, Vai. vamos lá. Sabe uma coisa que todo técnico, o céu dos técnicos, vamos dizer assim, uma banda com um arranjo bom. Esse é o céu dos técnicos. Eu já trabalhei com banda com arranjo ruim e banda com arranjo bom. A banda... Não vou falar o nome das bandas, obviamente, porque tem não de é ética. Não, fala aí. Teve uma vez que eu fiz um evento com a do arranjo ruim, que ela ia fazer um show, na verdade era o show de abertura de uma banda de baile, né, que ia tocar o resto da noite lá no evento corporativo e não sei o quê. E eu conhecia o técnico de som da banda de baile, eu estava fazendo o show inicial, né? Então o que aconteceu? O cara ia atrasar para passar o som da banda. Ele ia passar primeiro, depois nós íamos montar e deixar montado, porque era o show inicial, aquela ordem inversa de passagem de som, né? Tradicional. Então o que acontece? Ele ia atrasar. Se ele ia atrasar a minha passagem. Então, deixa eu ir fazendo para ti. Ele pediu para mim, cara, sobe fader aí para mim, ver o que tá chegando da minha banda, porque depois eu me viro. E eu fui chegando ali, a banda de baile começou a tocar, fui lá, bonitinho, fui subindo fader, deixei mais ou menos ali, o cara do monitor lá, que atendia numa outra mesinha, eles, cara, para nós aqui tá tudo certo, chegou tudo aí para ti na mesa de PA? Eu não, chegou, mas legal. Daí subiu a minha banda. Parecia a banda do Chaves. Cada um para um lado. Cara, cada um para um lado. Cara, eu tava assim, ó. Várias vezes eu tinha feito som com aquela banda. E eu tava me sentindo muito mal. Nossa, cara, como eu sou ruim.
desgraça. Eu não Que o consigo problema não tirar era som. Eu não consigo tirar som dessa banda, que desgraça, cara. E os músicos são bons. Se tu pegasse eles separados, assim, eles eram legais, cara. E eu não tava conseguindo. Bah, eu tava depressivo lá naquela hora. E quando aconteceu isso, cara, não sou eu. Não sou eu, velho. Foi uma terapia. Eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo, sabe? Triste Não, por causa da velho. banda, né? Que era uma banda que eu gostava muito de fazer, mas tinha aquelas guerras, né? Então, assim, esse é um dos exemplos que a gente... um arranjo muito bem feito, cara, faz com que tu fique super tranquilo. Tinha uma banda que eu fiz como sub também, já que eu não falei o nome de uma, não vou falar o nome da outra também, né? Por bem ou por mal, tá? Mas eu passei o som, que sonzeira, som bonitinho, né? Veio tudo no seu lugar, tudo bacana. Daí começou o show, tá, agora, entrou um solo de guitarra, peraí, você... Não, o solo de guitarra tá onde deveria estar. Tá, agora parou a guitarra, veio teclado, Não, tá bom o teclado, Tá bom. tá legal. Cara, foi uma banda que eu passei o som e eu praticamente não mexi porque o arranjo da banda resolveu. Porque eles têm uma dinâmica boa, são Legal. bons Guitarra músicos. e teclado, tá? Ali no tecladinho. Quando a guitarra foi pro centro, começou a solar, a luz veio nela, eu vi o tecladista abrir a mão E aliviar. para que a guitarra ficasse na tessitura no meio das mãos dele. Nossa. Vai, isso aí é coisa de... Olha só isso. Que Perfeito. legal. É por isso que eu não preciso mexer O cara tá volume. aqui, tá, vai Porque a guitarra. banda tá vai, se vai. respeitando na sua Tá se Legal respeitando. Quando o baixo vinha pesadão, ele dava uma aliviada e subia grave um dele. pouquinho no grave dele, Que para não ficar demais. conflitando lá. Ah, não, E eu isso é via demais. que isso acontecia entre todos eles. Cara, é o céu pro técnico. O som vem, sabe aquele Pronto. termo, o som vem pronto, tu não... Seria um problema se estragasse, entendeu? Aham. Tipo, seria o pior do mundo se eu mexesse e estragasse. Tu tá lá para não estragar. Essa é a melhor das situações. Cara, você ficaria te ouvindo 14 horas, cara. Sério, cara. Puta, Faz papo que eu curto. Nisso tem muito- história para contar. Tem duas coisas ainda que eu queria falar. Uma é umas brincadeiras, vamos deixar pro final, porque eu queria os nomes das coisas. Assim, cara, deixa uma sombrinha na minha Ele voz. falou ali, eu sou Deixa- Fender também, né? Tipo, eu faço dedo, Deixa que uma essa- sombrinha. Cara, não sei Federzinho. também. Deixa mais molhadinha aqui. Uma vez eu Isso é ouvi muito assim, engraçado, ó, né, cara? técnico, Um ele não sabia meu veludinho. nome, né? O meu som tá meio azul. Não. Não. Eu ouvi- É mentira. eu Você não pode vir pro nosso isso. podcast mentir. Eu ouvi isso. O cara deu-lhe essa. E Eu depois queria ele eu mais fui vermelho. E depois eu fui entender. Ai, meu Deus. Depois eu fui entender. Azul pra ele é mais agudo. Tem a ver isso, cara. Cores. Meu Deus. Qual é a frequência mais baixa da nossa visão? Aí eles O dizem- vermelho, infravermelho. Qual é a frequência mais alta da nossa visão? O azul, violeta, ultravioleta. Ai, tem Então que ser ele psicólogo queria- junto. Não, mas ele usou essa referência. Usou a referência do azul e eu não estava entendendo, mas é que para ele era natural aquilo, sabe? Ele já estava na vida dele, ele estava acostumado com aquilo. Mas aí Só como é que que eu tu não bus- entendia. Como é que tu Assim, buscou Mas essa daí, referência? tá, mas assim, Azul. do tipo, eu fui mexendo e quando eu vi que aumentou o agudo, é aí. É assim que eu quero. Sabe? Quantos Daí decibéis? depois que eu fui conversar com ele, o termo azul ali me quebrou, né, meu jovem? Já que a gente tá brincando, não, é tem... que não sei o quê, as luzes e daí Não, genial, místico, né? Genial. Não, gênio. Já que a gente tá brincando, antes de ir pra uma Vamos pergunta séria pra finalizar, quantos decibéis é um pelinho? Um pelinho a gente tá falando em equivale a Ou- quantos decibéis? Dá 10 centavos de... Ou Eu 10 ia dizer, centavos. Ou 10 centavos. 10 50 centavos de- É. É o quê? O que Ó. que é um pelinho, né? Vamos à parte prática, tá? Porque essa é a comunicação do músico que não estuda faz como técnico. Tudo- Cara, tá um pelinho. Aham. Não, bota mais uns 15 centavos. Tá, eu entendo isso em porcentagem, talvez, né? Pior que existe algumas referências. Primeiro, tudo que for maior ou menor do que 1 decibel é inaudível. Se eu pegar a voz do microfone agora, subir 1 dB e baixar 1 dB, Não faz diferença. não vai fazer diferença. Se fosse contínuo,
um A ou uma nota contínua, tu até ia notar uma certa pouquinho. coisa. Mas numa fala, tu não sabe a diferença. Ah, tinha algumas pessoas Ah. ouvir isso ainda, né? Onde eu trabalhava. Por favor. Até aquele cara que pede, me dá mais meio dB que tá faltando. Não, meio dB tira que não. menos 2 dB dessa trilha aí que Isso ela aí tá atrapalhando. Isso aí tá justificando o técnico fingir que mexeu. Ah, mas isso é olhar. muito sensacional. Aí o cara fala assim, cara. ó, tá bom agora, tá, tribom. Não, Isso é não, sensacional. justificando. Quem nunca, né? Não, meu? olha só. Inclusive, já aconteceu isso comigo. Do Já enganou uma galera? Não, calma. Que isso é que Assim, ó. tri? Não. Aconteceu do seguinte, eu tô com um tablet na mão fazendo coisa e o cara me pede, Carlos, coloca um pouquinho mais de bumbo aqui no sub da bateria, não sei o que, e o outro me coloca lá. Carlos, aumenta aqui o violão na minha via aqui, ou aumenta agudo, aumenta o violão na minha via. Eu tô ainda no bateria e ouço um deu! Né? Isso aconteceu no tipo de ensaio, cara. Então assim, deu! E eu... Massa! Né? Eu continuei. No tipo de ensaio eu fazia isso, mas eu botava o dedo assim. Cara, não tô ouvindo a minha voz. Às vezes foi ele Aí eu ficava assim, ó. Aham. Agora sim. Acontece, psicoacústica. né? cara. Às vezes até a própria execução. É, o cara a dá uma paletada execução, mais dá uma forte, paletada né? mais forte, ele acabou ouvindo, cara, entendeu? mas, cara- E assim, ó, e amigo meu, brother, potência pra caramba. Não sabe? é o. Como é que é o Né? nome? Que fala em Dallas. Né? Mas assim, inclusive eu falei pra ele depois. Depois eu falei, cara, eu não mexi no som do violão lá na hora. Mas não, mas eu ouvi mais. Cara, é um desafio ser técnico de som, cara. É, Tu tem que ser Eu acho divertido. multifacetado, Eu acho multitarefa, divertido. pura, tem que ser O cara passa uma raiva? Passa uma raiva de vez em quando. É legal. Mas faz parte. Cara, olha só, Deixa eu Poxa pegar a vida. última. E quando tu chega no local e o PA é ruim, Ih! qual é... O que Tu tá falando de 90% dos casos. Qual é o... Sei lá. Assim, ó. Normalmente, quando eu vejo que a coisa tá crítica, a primeira coisa que eu faço é conversar com a banda. Ó, a situação aqui é essa e essa. Então não esperem Milagre. não esperem um som da semana passada, que foi um lugar maravilhoso. Aqui, nós teremos dificuldades. E quando tu tem uma banda que confia no teu trabalho, eles realmente vão confiar, que tu não tá dando um miguezão para justificar erro e tudo mais. Então, assim, eu não tenho tido muito problema com isso, não o fato de não pegar PA ruim. Pegar PA ruim, todo mundo pega. Né? Mas eu não tenho tido trabalho com isso, porque como eu atendo as mesmas pessoas, elas já confiam muito no meu trabalho e acaba que eu converso de forma aberta, ó, aqui hoje não vai dar, hoje a gente está com essa caixinha aqui com o drive queimado para fazer monitor, ó, eu vou tentar fazer o que eu posso. Né? Então, aí entra essa relação de confiança, que até que eu assisti o Vidal aqui, né? Fantástico. É um querido, né, gênio? E é muito esse lance humano que ele falou lá. Tem demais disso. Cara, tu tem que te colocar no lugar do outro. Se eu sou operador de monitor, eu tô ali para fazer o melhor pelo meu músico, para dar conforto e prazer para ele na execução do trabalho dele. E se eu sou operador de PA, eu tenho que entregar para o público o melhor daquela banda que tá lá em cima. O técnico do monitor tá atendendo o artista. O E o cara do ponto. PA tá atendendo o público. Ponto. É isso. Né? Boa. E o que acontece? Cara, eu sou um cara que eu tenho do tipo assim, eu não gosto daquele lance, somzão de PA, que baita pesão. Cara, não gosto mesmo. O melhor elogio que eu tenho, que eu acho, né? Daí é pessoal de cada um, né? Se é pessoal, é de cada um, né? Então, enfim. Pleonasmo. Pessoal de cada um, né? Pleonasmo bonito. É assim, ó, que quando eu chego no camarim, por algum motivo, meu, que show maravilhoso da banda de vocês, cara, eu tô junto naquela. Isso. Eu não quero o som. Eu quero que o fã chegue no camarim e veja que o artista entregou para ele um produto de qualidade. Esse é o meu elogio. Ótimo, porque tu foi o caminho Né? disso. Às vezes rola até umas microfoniazinhas. Assim, funciona. E o lance da microfonia também, só pra gente não se alongar demais, né? Que já passamos do tempo ali. Não, mas eu tenho uma pergunta para acabar que vai longe, mas nós vamos... Esse lance da microfonia, isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo, tá? Antes eu capava demais as coisas com medo da microfonia. Eu tô falando até do próprio grupo Masbar. Hoje o grupo entendeu que pode ser que role uma microfonia no meio do show.
Mas qual é o objetivo? É porque eu não vou fazer loucuras naquela caixa Torando e frequência. deixando. Entendeu? Aí não tem Não microfonia vai dar mesmo, né? microfonia. Mas Mas em também o áudio- compensação, eu não estou me cumprindo como operador de monitor, como técnico de monitor, que eu não estou dando prazer, não estou entregando segurança para ele. E o objetivo do operador de monitor é entregar segurança para o músico, porque isso faz o operador de PA ficar melhor. Porque se o músico toca ali isso é valendo, verdade. ele entrega. E se ele entrega, o próprio monitor fica bom e o PA fica maravilhoso. Cara, esse cara tem que estar no nosso Tem, congresso. tem. Né? Congresso. A gente Congresso tá mundial. criando um evento. A gente já Opa. falou isso aqui publicamente. A gente já Opa. tem todo o planejamento sobre todo real Não dele. sei quando é que é, não sei onde, mas eu tô lá, tá? E não, tu tem que estar, tu vai ser um palestrante, um painelista, não sei, algum Uhum. momento tu vai ter que estar lá para falar e tipo, vai ter 2 horas para ficar falando sobre isso. E a gente quer fazer algum movimento por aqui, Uhum. de reunir, eu vejo, te acompanho nas redes sociais, que tu viaja bastante, em busca dessa conexão com outros profissionais, Uhum. Sim, de troca, sempre. de aprendizado, de descobrimento. E a gente quer muito tentar, não, a gente vai fazer isso aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai reunir em algum lugar profissionais da música, que é o que a gente tenta fazer aqui, falando cada um da sua área, dividindo conhecimento, criando network, oportunizando novos profissionais a aprender e a se conectar com profissionais já grisalhos, como um grande amigo que eu conheço, entendeu? É verdade. Então a gente vai criar, cara, tu tem, Deus me livre, se tu não for, bah, eu corto relação contigo de mim. Será? Mas Será nós um vamos grande fazer. prazer. Mas eu queria muito fazer uma pergunta que talvez vá longe, Vini. Tu me Ai, ai, permite ai. nesse Vamos horário? Ou não, daqui a pouco tu vai me dar uma capada no meio, assim, ó. Não, Não. é isso. Pode ser que não. Vamos lá. A gente teve uma evolução, querendo ou não, tecnológica de tudo na nossa vida. Do áudio, principalmente. A gente saiu de uma mesa analógica, foi para uma digital, começamos a brincar na 01V, e uma vez me lembro no curso de áudio de um cara que estava sentado lá do meu lado, que ele fez uma pergunta que toda a turma deu uma risadinha, assim, contida, mas riu dele, que ele falou assim, mas e se eu quiser mixar usando um fone de ouvido? Cara, a cara de todo mundo, assim, tipo assim, porra, nós estamos falando de áudio, de caixa de som, de tentar fazer as coisas, empurrar, tu vem me falar de um fone de ouvido cagado, assim. Mas depois de um tempo eu percebi que esse cara não tava, talvez ele tava um pouco à frente, porque tirando o fato do som, do PA e de um show, 99% das pessoas consomem música escutando um fone de ouvido. A Sim. maioria deles um fone cagado. Sim. Não, Então, isso vai influenciar. O fone da Gol. É. Nem tem mais, né? Meu Deus. Cara, que horror. Mas Sim. chega a doer aqui, tu bota que dói, né? Machuca. Mas então, existiu isso. Então a gente vem vindo de uma evolução, muitas mudanças, maneira diferente a forma de mixar PA, porque é diferente a ferramenta que tu tem para usar, mais tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais querendo tu fica pôr as coisas dentro da panela e fazer um tem que tomar caldeirão mais de cuidado. coisa. Aham. Tem que ter mais cuidado, né? Porque tu tem um mundo aos teus pés. E do que a gente tá vivendo agora, uma coisa, cara, eu tô totalmente no escuro nisso que eu vou te perguntar. A inteligência artificial IA. Uhum. vai ajudar, vai complementar, vai existir algum movimento dentro do áudio, dentro da tua profissão com isso? Isso vai te contribuir para alguma coisa ou pode atrapalhar? O que tu pensa sobre a IA para os técnicos de áudio, para o áudio? Eu acho que a IA ela já vem contribuindo ou influenciando na vida de produtores musicais, principalmente, que envolve música, que já tem vários softwares, IAs, várias inteligências que te ajuda a produzir musicalmente coisas. Existe hoje, por exemplo, processador de áudio com o tal filtro FIR, que é um tipo de filtro que ele alinha o teu sistema tanto em resposta de frequência quanto no tempo, que é fase. Que é coisa que no passado, lá com os antigos equalizadores analógicos, a gente mexia no equalizador, ficava lindão a resposta de frequência e a fase ficava uma droga. Porque fase é tempo e tempo influencia na nossa percepção auditiva também. Mas o que eu estou falando do filtro FIR? O filtro FIR foi algo que a gente só conseguiu implementar agora pela capacidade de processamento dos computadores. Pensa, na época da 01V, lá em 1994, quando ela foi lançada a primeira versão dela, a 48 kHz de sample rate, no Brasil ela foi chegar lá em 98, 99, né? Cara, qual era o computador que tu tinha naquela época?
Era um Meu Deus, 368. É, o MS-DOS. O 486, É, o Pentium 486. 100, vamos dizer assim. Com Cara, MS-DOS. o Pentium 100, isso aqui é 100 mil vezes mais poderoso do que aquele computador. E as mesas digitais já estavam lá, marcando o seu território, caríssimas ainda naquela época, né? Para poder entregar um poder de processamento. Eu falei isso porque eu acredito que a IA também vai ser algo parecido. Hoje, nós vamos começar a colocar inteligência artificial junto para complementar o nosso trabalho. A decisão, eu acho que ainda não vai ser da IA, mas ela vai te apresentar formas de resolver o teu problema e tu vai optar por uma das formas. Tipo um atalho, vai ser meio que um preset. te trazer tempo. Vai ser meio que um preset. Parte boa, ele já te larga num patamar que talvez tu não conseguisse chegar com facilidade. Ou que Parte demoraria ruim, muito. o meu som, o teu e o teu vão ficar igual. Isso é uma boa visão. Né? Tá, mas Ou como- seja, vai deixar mais parecido. Vai deixar Mais parecido. Até porque a Eu gente acho- tende a ir em atalhos, né? Pois Quanto então. mais atalhos tiver, mais as pessoas vão chegar no mesmo lugar, né? Corroborando com esse questionamento que tu fez, quando eu fui nas primeiras AES, lá em 2005, 2006, logo depois que eu terminei o curso do IGAP, comecei a trabalhar, eu vinha para São Paulo, para o congresso, junto com o pessoal do IGAP mesmo, né? E todos os papers que a gente assistia de manhã lá, era gente falando sobre transformada de Fourier para separar o áudio em pedacinhos para poder reconhecer fala, reconhecimento de voz. Todas as manhãs era aquilo durante 2, 3 anos seguintes. E eu, cara, por que que... Pra quê? Pra que tudo isso? Hoje, o que que tu faz? Quando tu grava um áudio, tem que limpar. O que que tu faz quando tu chega em casa e diz, Alexa, qual é a previsão do tempo? Que doido. O que eu estava assistindo lá, pensando parte de áudio, era o embrião do que estava acontecendo aqui na frente. Eu não sabia que Da ia realidade existir uma de Alexa. Na verdade, muito francamente, eu não sei o que a IA vai fazer daqui a 10, 15 anos com o áudio. Não sei. Na verdade, eu acho que ninguém sabe. Ou poucas pessoas sabem. Mas né? tu não acompanha a evolução dela. Mas do tipo, ela vai ser uma ferramenta para ti. Do mesmo jeito que os caras estavam lá batendo cabeça na matemática de uma transformada de Fourier lá para separar uma onda sonora em pedacinhos para que identificasse a voz do Carlos, a voz de pessoas diferentes. Isso se transformou em uma aplicação prática. A IA vai ser prática logo ali na frente. O que ela vai fazer exatamente, eu ainda não sei te dizer. Autotune no cantor de trap, tudo bem? Voz robozinho. Funciona no PA efeito legal. share, né? Efeito Não sei share, como é que é o nome daqueles robô ali. Autotune, Melodyne. Mas nota que isso já é um grande facilitador. Imagina lá no passado que tu tinha que gravar em rolo de gravação e tu cantava, desafinava sempre naquele pedacinho. Sabe? Teria que gravar, regravar. Poxa, É que eu nunca desafinei, então eu não sei. Me perdoa. Eu nem sei Mas esse direito. exemplo não serve Eu nem pra ti, sei né? o que é desafinar, na real. Mas a IA, né? Isso que tu falou é muito. Me veio várias coisas na cabeça quando falou assim: o meu som, o teu, nosso vai ficar tudo meio igual, né? Porque se tu pegar isso aí e aplicar a IA pro design, pra edição de vídeo, tu vai ver que quase todas as artes são parecidas, porque tem lá uma plataforma que te gera quase tudo igual. Aí os editores de vídeo têm ferramentas que tu clica um botão e faz a coisa acontecer. Então quase todos os vídeos também estão muito parecidos hoje em dia. A própria transição. Né? Exatamente. Então tudo está muito igual, porque a IA ela te facilitou o acesso a edições que antes eram muito mais difíceis, mas acontece que acaba tudo ficando muito parecido também, né? Isso é um perigo, porque a gente acaba meio que né, não consumindo coisas diferentes, e pensa, não produzindo né, coisas diferentes, né? Daí como é que tu vai consumir depois? Vai ser aleatório? Qualquer coisa te serve, já que é tudo muito parecido? Pois é. Como é que vai ser a aceitação das pessoas como música, ouvir arte, né? Como é que isso vai se dar? Vai ser do tipo assim, não, coloca lá no Spotify, na lista tal, e ela vai te dar um monte de música que tem pouca
pouca arte de verdade É. ali, né? Aí é Não uma fazendo, interpretação. não fazendo juízo de valor de estilos musicais, mas do tipo, tá ficando tudo muito parecido. Tá tudo muito parecido. E aí culturalmente a sociedade acaba se perdendo um pouco, né? Porque se acaba ficando tudo parecido, consumindo só uma coisa, a gente acaba perdendo uma imensa vastidão de arte e cultura que poderia estar sendo produzido sem os atalhos, né? Pela própria arte em si. Ou seja, da mesma forma que a IA te amplifica, ela te limita. Querendo ou não. Se tu Exato. não souber usar isso como Ela- ferramenta a teu favor, pode se causar um grande problema. Cara, dá o teu serviço. Eu quero estudar áudio. IGAP tem cursos, qual é que é? Tem o site do IGAP, né? www.igaprs.com.br. Pode achar no Insta do IGAP. né? Instagram do IGAP. Insta do IGAP tá lá também. Tem carlos.pinto.79, que é o meu Instagram. Conversa com a gente lá. A gente está com os cursos de áudio ao vivo. A gente tem feito entre 4 e 5 turmas anuais desse curso de áudio ao vivo. É assim, ó, voa. Né? Vai começar agora no dia 8, agora na próxima terça-feira, 10 aulinhas, Sempre enfim. tem uma limitação de Sim, inscritos também. é no mínimo 10 por questão comercial, né? E no máximo 15. Porque a gente não quer transformar o curso do IGAP numa palestra. A gente quer transformar o curso do IGAP num curso. Então é no máximo 15 alunos, porque é o número confortável para que todas as pessoas se sintam confortáveis também para fazer pergunta, tirar dúvida. Então é uma questão didática. Essas limitações mínimas e máximas. Show de bola, sem palavras, muito obrigado mesmo. Tu consegue uma segunda via do meu certificado? certificado. Esses dias me que eu não ligou tenho um cara mais de 2003, que ele Era fez o eu, curso então, em 2003. Eu fiz 2005, E 2006. fez lá. Deve estar nos 2006. Mas arquivos. o que tu aprendeu já não vai Deve mais. tá Não vale lá. mais, que eu aprendi no analógico, né, cara? Deve estar lá nos arquivos mortos do IGAP. Carlão, obrigado, cara. Obrigado Eu por que ter vindo, agradeço, então, cara. Um baita grande cara, prazer né? estar aqui. Demais mesmo, né, Vinícius? Baita papo. Olha, Foi que ótimo. papo rico. Tá bom. Baita Puxa papo. vida, cara. Meu Deus, dá vontade de ouvir muito mais. Quer dar as tuas considerações finais? Teu Não, arroba? é isso aí. O importante é que eu aprendi o que é 50 centavos no som, né? Um pelinho, Não, né? foi demais. Pô, pelinho. um pelinho. Pô, Carlos, obrigado mesmo. Baita papo, né? Baita aula. É importante a gente trazer a galera da área técnica, né? Pra Demais, falar, cara, né? E demais. mostrar que tem muito a aprender e muito... O mercado tá aí, tem lugar para aprender a trabalhar no mercado, né? Que a gente sempre fala que às vezes falta muita mão de obra ainda no mercado, né? E aqui tem um lugar que só ir lá e aprender, né? É verdade. E pra ti que tá aí, que acabou de procurar o arroba IGAPRS e o Carlos.79, muito obrigado pela tua audiência mais uma vez. Toda quinta-feira a gente tá aqui pontualmente às 20 horas. Quem quiser nos patrocinar, pode patrocinar. E a Marra, tudo mais, essas marcas aí também, pode vir aí, nós não suportamos. Mas muito obrigado, acione o sininho para receber as notificações e que toda quinta-feira a gente vai estar sempre com alguém muito especial, muito importante para cadeia, para o meio, para o nicho da música, para tudo isso aí, cara. E vamos dividir isso aí, compartilha, manda para os teus parceiros. Olha da importância de a gente entender um pouco de áudio, um pouco sobre tudo, sobre o nosso trabalho, que hoje cada vez mais a gente precisa estar apropriado do nosso trabalho, né? Entender mais 360. Carlos é o melhor professor que eu conheço, cara. Valeu. Pô, demais. Valeu, Querido, gente. Carlos, mais uma. obrigado. Valeu. Valeu, Carlão. Senhoras e senhores, fizeram os palcos. Carlos Pinto do IGAP. Valeu.